Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Estudo Bíblico Indutivo da Igreja Batista Nacional Ágape. Você talvez ainda não viu o primeiro. Nós começamos uma série de estudos do livro do Evangelho segundo Lucas. Fizemos uma explanação sobre quem foi Lucas, uma explanação do conteúdo, uma explanação sobre datas. Vá lá depois no vídeo que nós deixamos aí, o primeiro vídeo que vai do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 25. E hoje vamos dar continuidade. Que bom te ver aqui. Que bom te ver, porque assim nós possamos crescer juntos, podemos crescer juntos, conhecendo assim o próprio Deus. Afinal de contas, a vida eterna é essa. A vida eterna é conhecer a Deus a cada dia. E Ele deixou para a gente as Escrituras. E as Escrituras são a revelação desse próprio Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe. E hoje nós vamos falar do Evangelho segundo Lucas, do capítulo 1, no versículo 26, até o versículo de número 38. Um tema conhecido como a anunciação. Nós falamos primeiro ali da introdução e falamos também sobre Zacarias, sobre Isabel, sobre a promessa do nascimento de um filho, apesar das dificuldades deles, da idade avançada. E hoje nessa anunciação nós vamos falar um pouquinho. Mas deixa eu rever com você alguns pontos importantes no nosso estudo. Pega lá sua Bíblia, deixa anotada a sua Bíblia, pega uma caneta e realmente tenha assim, o prazer de estudar as Escrituras. Não pode ser algo que seja penoso para nós. Essa não é a nossa intenção. A Bíblia ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é algo que pulsa em nosso coração. Você é cristão, você entendeu quem é Cristo, você já teve experiências com Jesus. Então a palavra de Deus é a nossa direção, a nossa bússola. É aquela que vai dar para a gente o sentido de tudo que nós vamos fazer nessa vida. E vamos conhecer mais quem é esse Cristo, através da sua revelação, através das suas Escrituras. Então eu quero te convidar, vá lá, pega a sua Bíblia, não tenha pressa, assenta aí, sabe? Não fica distraído, apenas concentre naquilo que você vai fazer. São alguns versículos que nós vamos estudar agora, que podem mudar a sua vida, que podem fazer uma diferença enorme na sua vida. Então vamos fazer isso junto? Deixa eu só relembrar para você o que é o estudo bíblico indutivo. O estudo bíblico indutivo ele tem um tripé, são 3 partes, onde elas juntas, elas nos fazem entender mais as Escrituras. Nós temos o primeiro pilar aí, ou primeiro parte desse tripé, que é a observação de um texto. Enquanto nós vamos para um texto, nós vamos ler o texto, nós vamos observar o texto, observar os detalhes do texto. E quando a gente observa o detalhe do texto, a gente observa quem escreveu o texto. A gente observa qual data. A gente observa os personagens daquele texto. E dessa forma, dessa observação, a gente vai pegando os detalhes do texto. Se você pegar uma caneta aí e marcar na sua Bíblia, você pode marcar quem realmente está naquele contexto. Você pode marcar os personagens ali. É Jesus que está falando? É um discípulo? Quem está naquela história? O estudo bíblico indutivo nos leva a isso, a despertar em nós, despertar em nosso coração, aprofundar no texto para saber o que aquele texto realmente está dizendo ali. Então, a observação é o primeiro ponto desse tripé. O segundo é a interpretação de um texto. A interpretação de um texto é simples. É só você falar assim, o que realmente esse texto está dizendo. A interpretação de um texto ela é base para qualquer estudo. Por quê? Quando você faz uma ótima interpretação, você não erra. A maioria das dificuldades que as pessoas têm, e justamente muitas heresias que surgem, é porque há uma interpretação errada de um texto. Quando nós fazemos a interpretação de um texto, a gente pega realmente o que aquele texto está dizendo. A gente não vai criar suposições, a gente vai entender o que o texto realmente diz. E o terceiro ponto desse tripé é a aplicação desse texto. O que é a aplicação desse texto? É o que aquele texto realmente tem para falar para a minha vida. Porque presta atenção, a palavra de Deus, ela é a comunicação desse Deus com o próprio ser. E nessa comunicação que é as Escrituras, ele vai dizer para você o que realmente aquele texto vai ter de eficácia na sua caminhada, na sua vida. Então ali nós temos algo importantíssimo, que é o que aquele texto vai dizer para mim, como eu vou aplicá-lo na minha vida.
Então que você faça isso, e dentro desse tripé, a observação, a interpretação e a aplicação de um texto, você cresce, sabe, conhecendo e amadurecendo dentro das Escrituras. E hoje, então, quero te convidar a ler comigo a passagem que vamos empregar esse estudo bíblico indutivo, que é o versículo 26 do capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Diz assim, leia comigo aí na sua casa, leia comigo aí onde você estiver, para que juntos possamos entender o texto. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ele foi enviado a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, e você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, e que aconteça comigo o que falou. Então o anjo foi embora. Para nós darmos sequência aqui no texto, desse estudo, eu quero te convidar a orar comigo. Lutero nos ensina muito isso. Ele diz que o primeiro ponto de uma leitura bíblica não é ir para o texto, mas é ir para a oração, é ir para o relacionamento com Deus. E eu quero te convidar a ir para a oração comigo, para que o Espírito Santo possa nos iluminar e que possamos juntos assim entender as Escrituras. Senhor, muito obrigado por poder ler as Tuas Escrituras. Muito obrigado, Jesus, por poder estar aqui, Pai, e poder entender aquilo que o Senhor deseja para nós. Hoje vamos falar da anunciação, Pai. Anunciação do nascimento do Senhor. Eu sei como isso é rico e importante para nós. Peço que o Espírito Santo que habita em nós nos ilumine agora e que possamos entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Depois dessa oração de pedir o Espírito Santo para que nos ilumine, vamos pegar versículo por versículo e vamos fazer uma explanação das Escrituras, entendendo aquilo que realmente o texto quer dizer dentro dessa base que eu falei do estudo bíblico indutivo. Primeiro ponto aqui importante então para nós é que diz o texto aqui no versículo 26 que diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O versículo começa dizendo no 6º mês, mas o 6º mês de quê? É só nós pegarmos os versículos anteriores, aonde estava dizendo de Zacarias e Isabel. No 6º mês, que o anjo Gabriel anunciou a Zacarias e a Isabel que eles teriam um filho. No caso deles, seria João Batista. Então, esse 6º mês aqui é a referência do tempo que teve a anunciação do nascimento ou da gestação de Isabel para o nascimento aí posterior de João Batista. Então, isso é muito importante porque tem um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, nesses 6 meses, são 6 meses que vários milagres estavam acontecendo. Deixa eu só lembrar você uma coisa aqui. Antes desse momento aqui que nós estamos lendo, nós temos um período que nós chamamos um período onde que é o período de silêncio de Deus com o povo israelita, ou silêncio de Deus na terra. Algumas Bíblias, inclusive, antigas,
elas traziam ali do último livro do Antigo Testamento para o primeiro livro do Novo Testamento. Algumas Bíblias, elas tinham algumas páginas em branco. Talvez você está em casa aí, tem uma Bíblia mais antiga. As Bíblias tinham 4 páginas em branco, simbolizando assim, cada página 100 anos. Porque foi um período que Deus, o Espírito de Deus, assim, o lado profético, né, a forma de Deus comunicar para o povo israelita, tinha 400 anos que isso não acontecia. Só que nesse episódio aqui é importante, porque nesse episódio aqui, o que acontece? Há agora uma manifestação de um anjo, a comunicação de Deus com o seu povo. Então agora, esse período, que é um período que a gente chama de um período de silêncio de Deus, esse período agora se acaba com esse anúncio, né, do anjo Gabriel. Então é um período onde haverá um começo ou um recomeço de uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que ficou parado 400 anos. Então toda essa geração, esse povo que viveu aqui, não tinha essa experiência. Não tinha experiência das profecias. Apesar dos sacerdotes estarem atuando, apesar do templo, apesar de tudo acontecendo dentro dessa parte religiosa, mas essa presença de Deus e essa forma de Deus comunicar com o homem ali através das profecias tinha se cessado. Mas agora tudo se renova. Agora vai haver algo maravilhoso e a experiência começa a ser sobrenatural. E o que acontece é que nesse 6º mês, depois dessa primeira manifestação de Deus com lá Zacarias e Isabel, agora o anjo Gabriel, ele aparece mais uma vez e vai a uma cidade, não em Jerusalém, mas uma cidade talvez insignificante dentro dessa rota. E traz então essa cidade de Nazaré. E ele vai de encontro a uma virgem que estava comprometida com um homem que tinha ali a sua linhagem na casa de Davi, cujo nome era José. Deixa eu falar uma coisa para você. O anjo Gabriel, nós só temos 3 manifestações dele na palavra de Deus. Nós temos uma com Daniel lá no Antigo Testamento, temos a manifestação de um anúncio com Zacarias e Isabel, e agora temos essa terceiro momento que ele aparece, que é agora com Maria. Então preste atenção como isso é muito importante para a gente. Então ele vai a essa cidade, uma cidade ainda talvez pequena, insignificante ali, chamada Nazaré, e ele vai de encontro a uma virgem que estava comprometida para um casamento. Deixa eu só colocar para você aqui, para você saber a importância dela ser comprometida ao casamento. Talvez hoje, nessa modernidade nossa, eu vou colocar até uma tela para você aí, este compromisso é muito mais sério do que esse compromisso moderno de um noivado de hoje. O noivado de hoje, muitos noivados, eles acabam. E aí um vai para um lado, um vai para o outro. Mas naquela época, era virtualmente um casamento. E apesar de não ter uma junção carnal, deles ainda não estarem morando juntos, o casal não vivia junto ainda, mas para quebrar esse compromisso, seria preciso divorciar. Olha só o impacto disso. Aqui diz que a Virgem Maria, ela estava comprometida com José. Então, assim, não era algo simples de um noivado, não era apenas um anel no dedo. Era um compromisso que quem quebrasse esse compromisso era tido como um divórcio. Então, era algo de muita responsabilidade. Então, o texto diz assim, que essa virgem, o versículo de número 27, ela era comprometida com José. Ok? E aí o anjo diz para ela no versículo de número 28, e aproximando-se dela, o anjo disse, salve agraciada. Essa expressão, ela tem uma importância muito grande. Ele diz, o Senhor está com você. Salve agraciada. Eu quero deixar para você acompanhar comigo aí também. Agraciada por Deus é uma expressão que indica que alguém recebeu uma bênção ou um favor divino. É uma forma de reconhecer que algo positivo aconteceu na vida dessa pessoa.
e que ela atribui esse acontecimento a uma intervenção ou vontade de Deus. Deixa eu só colocar algo importante aqui para você. Nós estamos aí num país onde ele é um país conhecido como um país onde o maior número de pessoas dentro de uma religião é a religião católica. E com todo respeito aí à religião católica, muito respeito mesmo, talvez vários católicos vão ver esse vídeo, eles usam muito a expressão sobre Maria, não como agraciada, mas como aquela cheia de graça. Lógico que a pessoa ela recebe a graça de Deus, mas essa pequena mudança de termo entre agraciada e cheia de graça, ela pode trazer uma complicação muito grande. Por quê? Porque quando você diz assim, cheia de graça, pode ter a ideia que a partir dela pode sair graça. Agora, só que o entendimento não é esse. O entendimento é qual? O entendimento é que ela é agraciada. Ela recebeu um favor de Deus. Ela recebeu esse favor de Deus. Então, ela não é cheia de graça ao ponto de dar graça para as pessoas, mas ela foi agraciada por Deus. Isso é muito importante para nós, porque isso pode mudar um conceito muito importante. A gente pode falar disso daqui a pouquinho, nesse andamento aí do texto. Mas o versículo de número 29 diz assim: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Lógico que ter uma manifestação de um anjo, eu não sei, a gente não consegue ter assim uma visão muito clara do que seria um anjo diante de Maria. Nós temos vários desenhos assim, principalmente dessa era da Renascença. Nós temos vários desenhos que são desenhos que tentam representar esse momento do anjo Gabriel conversando com Maria. E aqui o texto diz que ela perturbou-se. E não foi pouco, aqui diz que ela perturbou-se muito. Eu fico pensando que realmente ela deve ter ficado assustada. Essa é a ideia do texto. Ela ficou assustada com tudo que estava acontecendo. Presta atenção comigo, o anjo aparecendo aí para você agora. Qual seria a sua reação? E ali ela ficou perturbada ao ponto de ficar a pensar o que aquilo podia ser. Mas olha só o que o anjo diz para ela, olha só o que Gabriel diz para ela no versículo de número 30. Ele diz assim: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Então acho que Maria naquele momento deve ter descansado um pouco o seu coração, apesar da situação tão complicada que viria agora. Eu acho que agora talvez ela ficaria com o coração mais temeroso e tremendo, assim dizendo, porque realmente agora que ele vai anunciar o que vai acontecer, pensa só o que Maria poderia estar passando ali no coração dela nesse momento. Mesmo o anjo dizendo, não tenha medo, você foi abençoada por Deus. Olha o versículo de número 31 que diz assim. Ele diz, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Agora o anjo anuncia para ela dizendo, você ficará grávida. O que passa na cabeça de Maria agora? Lógico que se ela tivesse já casada, uma suposição, tivesse já com José, talvez seria mais fácil entender isso. A gente não está tocando na questão da divindade, mas tocando em relação ao que poderia realmente acontecer, ficar grávida. Só que ele diz, inclusive, o nome, que é Jesus, que é uma referência do nome Josué, que significa Jesus é a salvação. O Senhor é a salvação. O nome Jesus significa, ele vem dessa referência de Josué, o Josué é bíblico mesmo, e ele vem dizendo, o Senhor é a salvação, é o significado. O Senhor é minha salvação. Então esse seria o nome do filho que ela geraria. Só que ele diz assim no versículo 32, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Deixa eu tomar uma água aqui para a gente dar continuidade. Porque esse texto agora para frente, ele tem uma referência dentro da história israelita. Se você pegar em 2 Samuel, o 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 13, nós temos a história onde Davi pede a Deus para construir um templo. Ele queria fazer isso para Deus e construir um templo. E Deus fala com ele, não, você não vai construir o templo, mas o seu filho irá construir o templo. Mas no diálogo de Deus com Davi, basicamente no versículo de número 13, Deus fala com Davi assim, Davi, fica tranquilo, porque o seu reinado não terá fim. O seu reinado será perpétuo. O que Deus estava falando com Davi? Estava falando que continuamente na história, sempre alguém da sua linhagem, sempre alguém que viesse posterior a ele, que tivesse uma ligação de sangue com ele, da linhagem dele, sempre estaria reinando eternamente. E olha que interessante, quando Gabriel vai anunciar para Maria, ele diz assim, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não tem fim. Se nós pegarmos aqui a linhagem de José, o texto diz claro que José, ele era um homem da casa de Davi. Então ele tinha uma linhagem. Então os seus parentes ali, Maria também tinha uma parentela, porque nós temos a referência de Zacarias e Isabel, eles são primos, não sei de qual parte ali, de pai e mãe, mas são primos. Mas naquele momento ali, José também tinha essa linhagem. Então a gente tem ali duas linhagens, Arão, Abraão. E ali, como vem essa linhagem de Davi, nós temos a certeza que assentaria no trono agora para reinar eternamente aquele que veio da linhagem de Davi. E a promessa de Deus para Davi, que eternamente, que sempre reinaria ali alguém da sua linhagem no trono, isso acontece nesse momento. Então o Messias, aquele esperado, ele viria, e viria então da linhagem de Davi, e isso acontece. E Jesus, quando então nasce, ele é o eterno rei, e agora, eternamente, sempre alguém da linhagem de Davi assentaria no trono eterno. Isso é maravilhoso, sempre vai reinar. Olha o que Deus faz, olha como Deus comunica, olha a riqueza desse texto, olha a riqueza para a nossa vida. Isso vai ser tão importante, porque eu posso voltar até lá, no texto onde nós lemos aí na outra semana, sobre Zacarias e Isabel, quando o anjo vai comunicar com eles também, diz assim, para Deus não há impossível em suas promessas. Então, quando há promessa, você pode ter certeza que vai acontecer, que para Deus não há impossível nas suas promessas. Pega isso aí para a sua vida nesse momento. Mas vamos dar continuidade aqui, antes da aplicação, que eu tenho algo separado para você aplicar na sua vida. Diz assim, versículo número 34. Então Maria disse ao anjo, como será isso, se eu nunca tive uma relação com homem algum? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora a gente parte aqui, ou passa assim dizendo, por um momento muito teológico, que há uma necessidade de nós irmos lá em Gênesis. Por quê? Agora, nesse anúncio do nascimento do Salvador e através de uma gestação, porque há nesse momento agora a encarnação, então quando é anunciado essa gestação, nós precisamos voltar lá em Gênesis, porque todos aqueles que nasceram posteriores a Adão, e é importante nós entendermos a queda, porque quando nós entendemos a queda, o pecado entra
E todos que nascem a partir daquele momento de Adão, eles são pecaminosos, então eles já nascem em pecado. Eu, você, todos aqui, toda a humanidade nasce em pecado. Então, a linhagem que vem de Adão, todos que nascem posterior, eles já nascem com pecado. Por isso que há uma necessidade, como Romanos diz, né, como Paulo está dizendo, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos agora pecaram. Então, essa descendência, nós temos a descendência pecaminosa. Então, se há uma concepção normal de um nascimento de Deus, né, de Jesus, a partir de uma concepção normal de um homem e uma mulher, a partir de um coito e a partir de um nascimento normal, o que queria acontecer? Aquele que nascesse, nasceria com pecado. Só que é tão lindo isso, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que nele não havia pecado. Então, se nós pegarmos 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz que em Jesus também ele não tinha pecado algum. E por que ele não tinha pecado? Porque ele não nasce de uma forma normal. Ele nasce aqui, como diz o texto aqui, ó, há uma concepção, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Então, Jesus, quando ele é gerado em Maria, não é uma relação normal de homem e mulher, porque senão a descendência, ele nasceria pecaminoso. Mas Deus não tem pecado nele. Em Jesus não houve pecado nele. Então ele nasce sem essa hereditariedade do pecado em relação a Adão. Então ele é aquele que pode combater o pecado, porque nele não há pecado. Porque o Espírito Santo, o poder dele, envolveu Maria. E aí aquele que nasceu ali é o Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deus é tão poderoso e grandioso, e a promessa lá de Gênesis, né? Que do filho da mulher ali nasceria ali, que pisaria na cabeça de Satanás. E isso acontece, nasce, mas não numa concepção normal. Porque ele combate o pecado sem pecado. E isso é maravilhoso para nós. Mas o versículo de número 36 diz assim: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Ela vai falar de Isabel. Lembra que o texto começa no 6º mês, já do 6º mês, da revelação de Gabriel para Isabel. Só que agora ele vai dizer sobre Isabel, dizendo: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Só que ele vai dizer algo maravilhoso, que ele diz: apesar da sua idade avançada, já era velha. Isabel já era velha, mas ela gera agora um filho. E ele vai dizer: já é o 6º mês da gestação para aquela que dizia ser estéril. Por quê? Aí ele vai falar um versículo que a gente fala muito. Um versículo que a gente atribui para a nossa vida o tempo todo. Em determinado momento de dificuldade, em determinado momento de alegria ou desafios da nossa vida. Olha só o que acontece. Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus não há nada impossível. Você crê nisso? Porque Maria aqui deve ter ficado assim, com o coração tão perturbado. Como que isso vai acontecer? Ela podia ser morta. Pensa só, ela estava prometida ao casamento. E a gravidade da lei judaica, a gravidade que ela poderia ser apedrejada. Lembra daquela história de Jesus, da mulher, né, sendo todos querendo apedrejá-la? Ela poderia ser apedrejada, ela poderia morrer. Mas olha só, como o coração dela estava. Mas o anjo vai dizer para ela aí: deixa eu te falar uma coisa, deixa eu lembrar você, Maria, que a sua prima, ela já era de idade, só que teve uma coisa, ela está grávida, isso é um milagre. Por que é um milagre? Lembra, Maria, que para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossível. Então ela nos leva a dizer assim, o texto nos leva a dizer o seguinte: o que é impossível para Deus? Nada. Talvez você está aqui, sabe, comigo, acompanhando esse estudo. Talvez está passando por um momento talvez que seja de enfermidade, talvez que seja um momento de desafio na sua vida, tão grande, você fala, isso
isso é impossível, mas eu quero, sabe, animar o seu coração e dizer, para Deus não há impossíveis. Aplica isso na sua vida. Sai agora alegre. Sai alegre dizendo, para Deus não há impossíveis. Porque Ele vai animar o coração de Maria. E agora o versículo 38, que é o versículo que fecha essa passagem da Anunciação. Ele diz assim, então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, e que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. O que me chama a atenção agora nesse momento? Nesse momento me chama a atenção da obediência de Maria. Apesar de tudo ser algo, sabe, tão diferente na vida dela, apesar de tudo acontecer assim, que poderia levá-la à morte, apesar de tudo tão novo, apesar de mudar a história da vida dela, Maria, em momento nenhum, a gente vê Maria dizendo assim, eu não quero isso, ou duvidando. Eu acho que o ponto mais importante do fechamento dessa anunciação do Salvador é justamente Maria dizendo, faça então comigo, faça com a tua serva aquilo que você falou. Pensa que a obediência tem um papel fundamental na caminhada cristã. Pensa que a obediência ela é importante demais para nós, porque se nós pensarmos, tudo se resume à obediência. Tudo se resume a obedecer, sabe, os mandamentos de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que dão tanta cabeçada na vida porque não obedecem. Deus está dizendo assim, obedeça. Maria tinha tudo para dizer não, mas ela entendeu a mensagem, ela entendeu o que o anjo está falando, ela diz, eu vou obedecer, faça aquilo que deve ser feito, apesar do risco que ia acontecer. Eu só quero, para a gente fechar, eu quero colocar para você alguns pontos do nosso entendimento do que a Bíblia diz sobre Maria. Mais uma vez, com muito respeito, entendendo que ela é uma graciada de Deus, uma mulher extremamente importante, a mãe daquele que veio salvar. Mas a Bíblia diz sobre Maria, eu quero colocar uma tela para você aqui, para você acompanhar comigo. Diz assim, Maria foi uma jovem humilde na cidade de Nazaré. Maria era da linhagem de Arão e Davi. Maria era uma virgem. E coloquei a referência bíblica para que você pudesse acompanhar aí depois. Maria agraciada por Deus. E eu coloquei assim, já falei, vou tocar e colocar assim um ponto mais forte nisso. E agraciada por Deus é diferente de cheia de graça. Agraciada por Deus é algo maravilhoso que Deus faz. Agraciada por Deus é um acontecimento, uma intervenção da vontade e na vontade de Deus. Ela também é bendita entre as mulheres. Nós vamos ver no próximo estudo, na outra semana, nós vamos ver Isabel conversando com Maria quando elas se encontram. E nós temos a parte da visitação. Agora nós estamos falando da anunciação, vamos ter da visitação. Mas ela diz que ela é bendita entre as mulheres. Maria também acompanhou Jesus por todo o ministério. Todo o ministério ela acompanha Jesus. Ela permaneceu na companhia dos apóstolos. Depois da ascensão de Jesus, ela continuou na companhia dos apóstolos. E ela foi cuidada depois pelo apóstolo João. Então Maria tem uma importância muito grande na história cristã. Uma importância, uma evidência muito grande. O que a gente não pode confundir é que Maria não pode ser a nossa intercessora diante de Deus. O único que é nosso intercessor é aquele que nasceu do seu ventre, que é Jesus. Jesus é o único intercessor entre os homens e Deus. Maria tem um papel fundamental. Maria maravilhosa, Maria agraciada, Maria é uma mulher que realmente é bendita entre as mulheres. Eu ia até falar cheia de graça, mas é uma mulher agraciada. Mas assim, ela tem um papel importantíssimo na história. Mas ela é uma pessoa e foi igual a nós. Igual a nós. Apesar de ser assim tão especial,
ela não pode interceder por nós. Então, o único intercessor é o próprio Jesus Cristo. E essa passagem a gente deixa claro isso. O texto deixa claro isso. E num estudo mais profundo e mais delicado, igual nós fizemos no estudo bíblico indutivo, você pode perceber a importância, mas pode perceber também logo em seguida. Nas próximas semanas aí nós vamos falar até do Cântico de Maria, para a gente ter uma ideia tão clara sobre isso. Eu quero te agradecer por estar comigo aqui. E esse vídeo vai ficar tanto aqui no vídeo da Igreja Batista Nacional Ágape, quanto no outro canal que é o SOS Bíblia, também para você acompanhar, porque lá no SOS Bíblia a gente vai colocar alguns textos lá para você e vamos colocar alguns vídeos também muito importantes. Então você também se inscreva lá no SOS Bíblia e se inscreva aqui no canal também, se você ainda não é inscrito. Se inscreva aqui, Igreja Batista Nacional Ágape. Nós temos a vontade, a ideia de a cada dia trazer assim um pouco mais de relevância nos estudos para você e que você realmente cresça conhecendo quem é esse Deus. Se inscreva, mande esse estudo para alguém, nos ajude aí nessa expansão do Evangelho e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Um abraço, que Deus abençoe, um prazer. Deixa aqui o comentário, coloque aqui os comentários para a gente. Coloca dúvida que nós vamos interagir com você. Nós temos uma equipe aqui que vai interagir com você. Eu quero interagir com você. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Um abraço, Deus abençoe e que o Senhor possa te encher a cada dia do poder, do amor e da graça dele. Um abraço, que Deus abençoe sua vida.